dos apóstolos, né? Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, também 2 irmãos. Jesus chamando esses 4 apóstolos. E aí eu já fiquei assim, obrigado, Senhor. E aí fui preparando, então, e fui ver, né, que nessa semana, né, nós acabamos de passar o Natal, celebramos o Natal até na Epifania, que foi a manifestação de Jesus, quando os Reis Magos foram lá visitar, né, a primeira manifestação de Jesus foi a Epifania, né, a visita dos Reis Magos. E aí eu vi que esse tempo agora, logo depois do Natal, é um tempo de chamado de Deus, em que Deus está chamando, Jesus chamando os seus discípulos. E hoje, Jesus chamou também um novo discípulo. Sabe como ele se chama? Sim ou não? Hã? O que você falou, Maria? Sabe como que se chama esse novo discípulo? Isso aí, eu. Você e eu. Jesus está chamando esse novo discípulo. Então no 3 nós vamos dizer o nosso nome, certo? Diz bem alto o seu nome. Hoje Jesus está chamando um novo discípulo. Josiane. Foi só um ensaio bem merrequento. Hoje Jesus está chamando um novo discípulo, uma nova discípula. Josiane. Isso mesmo. Jesus está chamando um novo discípulo. Assim como ele chamou, essa semana ele foi chamando, ele está chamando você. Ele chamou você. Isso não tenha dúvida. Olhe nos olhos desse irmão e dos olhos assim, Jesus chamou você. Não tenha dúvida. Jesus chamou você aqui hoje. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tem dúvida. Você não estaria aqui se não fosse o chamado dele. Sabe por quê? Porque assim como eu, você tinha 1001 motivos para não estar aqui. Você tinha um sofá lá te esperando, você tinha um programa de TV, você tinha uma fome, você tinha um cansaço, você tinha 1000 coisas, talvez até um amigo, um familiar, alguém que estava lá. Você tinha muitas coisas te esperando, te segurando até, posso dizer. Mas a graça de Deus foi mais forte e te trouxe até aqui. Amém? Então vamos abrir lá a nossa palavra no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, versículo 13. Talvez você vai achar aí no seu celular, né? Ou abre lá. Marcos 3, versículo 13. Aqui na minha Bíblia, que é a tradução da Ave Maria, ela diz assim o título, Eleição dos Apóstolos. Então foi o evangelho dessa semana. Então São Marcos, lembra que a gente aprendeu na semana passada que o evangelho de São Marcos foi ditado por quem? Marcos. Lembram? Vamos lá, quem tem memória boa, semana passada a Leite falou de um evangelho de São Marcos, ela disse, quem que ditou para São Marcos o evangelho dele? Não. Pedro. Então aqui nós estamos falando do que São Pedro viu, ouviu e foi explicando para São Marcos escrever. São Marcos não conviveu com Jesus, né? Mas São Pedro sim. Então, diz assim, depois subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, nós estamos vendo aqui vários, que evangelho cheio de nomes, né? Os nomes dos 12 apóstolos. Então, nesse evangelho, ele está nos contando, então, como que Jesus escolheu. Lá em Mateus, em Lucas, esse evangelho também se repete. Em alguns, lá em Lucas, ele fala com um pouquinho de mais detalhes. Mas vamos prestar atenção aqui no passo a passo que Jesus está nos mostrando, nos contando. Primeira coisa, Jesus subiu ao monte. Subiu ao monte. São Lucas acrescenta, passou a noite em oração, depois chamou os discípulos. Jesus, que era o Filho de Deus, o que ele fez para tomar uma decisão? Subiu ao monte, se retirou. O monte é o que para nós? A palavra de Deus várias vezes fala no monte, na montanha. Que lugar é esse? É um lugar de oração, de encontro com Deus. Então o próprio Deus, Jesus, antes dele tomar aquela difícil decisão de escolher dentre os discípulos, né? Os discípulos de Jesus, aqueles que já vinham seguindo Jesus, eram vários, né? A palavra até nos traz o número de 72, aqueles que iam com Jesus por onde ele ia. Então ele chamou esses e dentre esses ele escolheu 12. Para ele tomar essa decisão, ele passou a noite em oração. O Filho de Deus. E nós, muitas decisões temos que tomar na nossa vida. Quem já teve alguma decisão bem séria, assim, bem forte para tomar na sua vida, levanta a mão. Esses momentos assim, de encruzilhada. Eu já tive. E será que a gente fez alguma coisa? Será que a gente deu esse passo que o Filho de Deus, o próprio Deus, realizou para nós tomarmos essa decisão na nossa vida? Olha Jesus nos ensinando. Jesus ensinando para mim e para você. Não dá mais para a gente tomar decisão sem a gente ir para o monte. Sem nós irmos para o encontro com o Senhor. Encontrar e ouvir do Senhor o que Ele quer. E nessa noite em que Jesus estava lá rezando, sabe quem que passava como que um filme diante dele? Daqueles que ele deveria escolher. Daqueles que ele deveria chamar para perto deles, como diz aqui na palavra, chamou os que ele quis e foram até ele, ficar em sua companhia, ficaram com Jesus. Sabe quem passava lá esse filme diante do Senhor, diante de Jesus, quando ele estava lá nessa noite em oração? Passava o meu rosto e o seu rosto. O seu rosto, o teu, o seu. O rosto de cada um de nós passava naquela noite diante dos olhos de Jesus. Por quê? Porque Ele te chamou. Porque Ele te chama. Ele tem te chamado. Ele tem chamado você. Vocês têm chamado a cada um de nós. E olha, quem sabe há quanto tempo Jesus está ali assim, ó. Agora não dá. Estou muito ocupada, Jesus, aqui no meio das panelas. Marta, louca de agitada. Não, agora tá, na minha vida agora tá uma loucura. E Jesus, né, com a sua pedagogia, sua paciência. Josi, Jesus chama. Jesus tem nos chamado. Jesus tem desejado a sua companhia. Tem desejado a minha companhia. Mas onde eu vou encontrar Jesus? Onde que eu posso encontrar? Como que eu posso encontrar Jesus? Na oração. Se a oração é um diálogo, né? Diálogo não é só uma pessoa que fala, certo? Eu falo, a Maria me responde, né? Nós estamos aqui num diálogo com a Maria. Eu pergunto, a Maria responde. Daqui a pouco eu quero que você também responda, né? Então, diálogo é uma conversa. Então, quando nós vamos para a oração,
precisa e tem que existir, e existe duas pessoas lá. Eu e Deus. E nós precisamos dialogar. Mas muitas vezes a gente vai para a oração e a gente o quê? Amém. Acabou, agora sair. Coitado de Jesus, ele faz assim, sabe aquele, né, aquela cena assim, Jesus só faz assim. Quando ele ia falar alguma coisa, dar uma resposta, a gente já virou as costas e saiu. A gente esqueceu de ouvir o que ele tem para nos dizer. A gente leva tanta coisa, fala tanto para ele, e a gente esquece de ouvir. Então, na oração, nós podemos encontrar essa companhia de Jesus. Mas não só para nós falarmos, mas para a gente ouvir o que ele tem para nós também. Amém? Amém? Então, dê um cutucão aí no seu irmão antes que ele durma e comece a roncar e incomode todo mundo. Dê um cutucão e diz assim: oração, meu irmão. Oração, minha irmã. Vida de oração. Tem que rezar. Jesus está te esperando. Mas é só isso que, só na oração que nós vamos encontrar essa companhia de Jesus, que nós podemos fazer lá na nossa casa, certo? Lá no nosso quarto, no banho, na sala, em qualquer lugar, né? Aqui, como nós estamos em comunidade, que a oração tem uma outra força, né? Nós temos tantos testemunhos, o próprio nosso Senhor diz a força, né, dessa oração comum, unida. Ele nos criou para sermos essa comunidade, né? Então, só nesses momentos que nós vamos ter a companhia de Jesus, não tem mais? Tem mais? No que mais que nós podemos encontrar o Senhor? Na Eucaristia, na Santa Missa, na Eucaristia. Jesus nos esperando vivo. Se a gente chegasse para qualquer pessoa desse mundo e dissesse assim: eu vi Jesus, ele está vivo e você pode tocar nele, qual seria a atitude sua? Ou qual seria a atitude de alguma pessoa que você chega e fale assim: eu vi Jesus ali, você pode tocar nele? O que nós faríamos? E sairia correndo. A hemorroísta tocou 12 anos de sangramento, ela tocou na veste dele, nem foi nele e ficou curada. Né? Viam Jesus, só ouviam a palavra dele. Lembra semana passada? Teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. E o cara saiu andando. Não precisava, agora eu posso tocar nele, na Eucaristia. Jesus está vivo na Eucaristia. Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ele por inteiro está ali. Corpo, alma e espírito, as 3 dimensões do ser humano. Jesus está ali na Eucaristia, vivo. E mais, ele mesmo nos deixou isso. Essa ajuda e essa força. Olha aí pro seu irmão, dá um cutucão e diz assim: Eucaristia, irmão. Eucaristia aí nesse corpo, Eucaristia na sua veia, sangue de Jesus no nosso sangue. Vocês sabiam que ela, né, a hóstia consagrada, a presença de Jesus, como que com uma fusão com o nosso próprio sangue, ela dura por alguns minutos depois da comunhão, né? Em torno de uns 15 minutos, essa presença real do sangue de Cristo está no nosso sangue. Uma vez, um dia, eu comunguei e tinha uma pessoa que estava, né, era um acampamento, né, que a gente foi, e essa pessoa, ela não comungou porque ela não tinha confessado e ela precisava da confissão para receber Jesus. E aí, eu comunguei, e quando eu vim da comunhão, assim, ela fazia assim, me passava a mão assim no meu braço, assim, eu fiquei pensando assim, o que ela está fazendo? E aí, ela disse assim para mim: Jesus está em você agora, deixa eu receber, deixa eu sentir, deixa eu tocar nesse Jesus que está correndo nas suas veias. Olha que bonito. Jesus corre o sangue dele nas nossas veias. O próprio meu sangue se mistura. E vocês sabiam que todo alimento que a gente come se transforma
em alguma coisa em nós, né? Eu como batata, ele vira um carboidrato, açúcar lá, né? Me deixa cheia de energia. Eu como carne, vira uma proteína em mim. Mas a Eucaristia, que é um alimento, faz o contrário. Nós recebemos a Eucaristia e nós nos tornamos um pouquinho mais parecidos com Jesus. Aquela Eucaristia que a gente recebe nos santifica um pouquinho mais, nos torna um pouquinho mais Jesus. Olhem que beleza que Deus nos deixou. Não nos deixou só, nos deu esse alimento do corpo e da alma. Eucaristia. Onde mais que nós podemos ficar nessa companhia de Jesus? Né? Na oração, Eucaristia, onde mais? Na adoração, diante do sacrário, na companhia de Jesus. E você sabia, meu irmão, que Jesus não dorme? Sabia? Jesus não dorme? Fala aí com seu irmão, Jesus não dorme, Maria. Jesus não dorme. Nesta hora, Jesus está lá no sacrário. Sabe aquela luzinha? Como que é o nome daquela luzinha? Tem um nome bem diferente, né? Eu esqueci agora, não lembro mais. Sabe aquela luzinha que fica piscando? Aqui, tem alguém vivo aqui. Todas as igrejas católicas a gente chega a Jesus. Se a Eucaristia está lá, aquela luzinha está lá acesa, piscando. Tem um nome aquela luzinha, pode pesquisar em casa, porque é um nome diferente, não é uma coisa comum, né? Então, Jesus, nesse momento, ele está lá. Sabe, à meia-noite, quando a gente está com sono, às 2 da manhã, quando a gente está lá roncando, Jesus está lá acordado, vivo. Zelando, velando por nós. Olhando por nós, nos fazendo companhia. Jesus não dorme, irmão. Jesus está o tempo inteiro lá, à nossa espera. A Letícia, que mora aqui na casa, né? Ela tem essa graça. Acorda às 3 da manhã, Jesus está ali. Vai lá fazer companhia para Jesus, conversar, né? Vai dormir de novo, acorda às 5, Jesus está ali. Jesus está o tempo inteiro acordado, por mim e por você. Onde mais que nós podemos encontrar Jesus? Eucaristia, oração, na adoração, no sacrário. Onde mais? Onde mais? Na palavra. Na palavra. Jesus, a minha mãe, você já sabe, né? Minha mãe diz assim: as letrinhas da Bíblia, elas são vivas. Elas se mexem. Porque essa palavra é viva. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus Cristo. O Antigo Testamento preparando para receber o Novo Testamento, onde ele está ali presente. Jesus presente na palavra inteira. Na palavra inteira. Preparando para a chegada dele e a chegada dele vivo no meio de nós, feito homem. Então, a palavra de Deus é Jesus nos acompanhando, é Jesus junto com a gente. Onde mais que nós podemos encontrar Jesus? Me ajudem aí. Tem um lugar que nós precisamos encontrar Jesus lá. Até para a gente receber a Eucaristia. Agora vocês mataram a charada. Onde é? Confissão. Na confissão. O sacerdote, nós chamamos ele de persona Christi, que quer dizer, ele é a pessoa de Cristo. Naquele momento do sacramento da confissão, o sacerdote falho, que erra, pecador como cada um de nós, naquele momento Jesus deixou ele ser ele próprio. Por isso que quando ele diz, te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz a oração da absolvição dos pecados, nós somos absolvidos. E é só quem experimenta essa graça para sentir a graça que se infunde vinda da confissão. Quanto tempo nós não nos confessamos? Esses dias eu mandei um recadinho lá no grupo, eu fiquei imaginando aquilo e eu achei que é bem isso. Olhem só, quanto tempo eu não me confesso? Vamos combinar uma coisa. Esse mesmo tempo nós vamos deixar nossa casa sem limpar. Mas é sem limpar, Adriele, totalmente. Sem limpar, tipo assim, não lavar louça, nada.
Será que a gente ainda ia ter louça para usar? Mas pense nisso. Se a gente deixa a casa do nosso coração, às vezes tanto tempo sem essa limpeza, por que a gente também não deixa a nossa casa física sem essa limpeza? Porque a gente não aguenta. Então imagine a necessidade que existe do nosso coração, dessa graça, desse sacramento. É uma graça. Ela não só limpa, mas ela dá uma força para que a gente não volte, não permaneça no pecado, não volte a pecar. Ela dá uma força, entende? É tipo não sei dizer para vocês, como se fosse meio que um purgante, como diz meu avô, né? Tem que tomar um purgante. Como se fosse um purgante com uma vitamina, que faz a limpeza, mas já dá uma força. Entende? É uma limpeza interior. Né? Então, a confissão. Em todos esses lugares, e tem infinitos, né? Na natureza nós podemos encontrar Jesus. Porque a natureza e a beleza que nós vemos que existe é só para nos lembrar do Criador. Toda a criação que nós vemos é para nos lembrar de uma coisa: do Criador de tudo isso. Aí nós encontramos o Criador. E no nosso irmão, principalmente naqueles assim menos agradáveis, sabe? Que aqueles que são bem agradáveis, assim, que a gente, nossa, temos uma super afinidade aqui com a Maria, é tranquilo para eu ficar, para lidar, para conversar com a Maria. Mas aqueles menos agradáveis, aqueles lá ali, Jesus está mais ainda presente. Ele quer me encontrar mais ainda ali. Naqueles que menos te agradam. Naqueles que menos assim você acha assim, ali Jesus está. Jesus está no centro da nossa alma. Lá no mais íntimo, sabe? Imagine assim o seu coração como se ele fosse um grande castelo. Um enorme, lindo. Lá a sua alma, como Deus criou. Ele está lá no centro, no trono, Deus. E lá eu preciso ir adentrando para encontrar esse meu Senhor. E assim Ele está presente em cada um de nós. Na alma de cada um de nós. Então, aqui na Maria Isabel está Jesus. E assim Ele está também. Não pense que Ele não está lá no seu esposo, na sua esposa. Ele está. Não, mas eu nem quero que Ele esteja. Porque aguentar aquele abençoado, né? Não é fácil. Não é fácil. Claro, é a pessoa que está mais próxima de você, né? É o mais difícil muitas vezes da gente lidar, não é? Que a gente vai conhecendo os defeitos e vão ficando bem ressaltados. E né? Não é fácil. Mas Jesus também quer fazer companhia a você ali. Através desse irmão, através da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. E depois de estar nessa companhia, lembram que a palavra disse? Jesus orou, escolheu para ficarem com Ele. Depois Jesus fez o quê? Enviou. Enviou para que eles fossem esses apóstolos. Enviou para pregar e expulsar os demônios. Assim Jesus também quer fazer comigo e com você. Assim também Jesus deseja nos enviar. Nos enviar lá para onde a gente trabalha, para onde a gente mora, para levar essa palavra dele, para levar essa palavra de amor, de um Deus que chama. Mas às vezes a gente ouve o chamado de Deus, ou ouve falar do chamado de Deus e pensa assim, já dá até uma rejeição dentro de nós, porque a gente pensa assim, mas é que Deus é muito difícil seguir, é cheio de regras. E a gente já vai um jeito que excluindo assim esse desejo de ouvir o chamado de Deus, de ouvir a Deus, de atender a esse chamado, porque são muitas regras. Nossa, Deus é inimigo da nossa felicidade, porque são tantas coisas que Ele nos pede que é impossível. Sabe por que muitas vezes esse pensamento nos rodeia? Da dificuldade de servir a Deus, de estar com Ele, de servir Ele.
Porque nós nascemos com a mordida, aquela mordida da serpente, daquele veneno que ela estilou lá no coração de Eva. Mas Deus, será que Deus quer mesmo o meu bem com tanta dificuldade assim para seguir? Começa a seguir a Deus, tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo, tem que deixar aquele outro, tem que deixar aquilo lá. Nós nascemos com essa mancha do pecado original em nós. E essa mancha faz a gente ter aquela mesma reação e a sensação de Eva. Mas é muito difícil. Nós precisamos dizer não. Dizer não a esse veneninho que vem no nosso coração e dizer assim: Jesus, Senhor, o Senhor me chama porque o Senhor é um Deus de amor. Um Deus que só chama porque ama. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos ama. Você chegou até aqui porque Deus te ama. Porque Deus tem te chamado. Deus te chamou. Assim como Ele fez lá para esses apóstolos. E aqui nesses nomes, escolheu os 12 para estarem com Ele. Estarem junto, perto, próximo. E eles ficaram com Jesus. Depois eles foram anunciar. O próprio Jesus deu esse poder. Não é o poder que veio deles. Não é o poder que vem de mim e de você. É Jesus que nos dá, Ele que nos capacita. A graça dele. E sabe, aquilo que parece difícil, mas é muito difícil mesmo seguir. Realmente, para o ser humano é impossível. Mas a graça de Deus vem em auxílio àquilo que eu não posso, àquilo que você não pode. A graça de Deus, Ele nos chama e nos dá a graça. Mas nós precisamos dar esses passos. Amém? Hoje no Evangelho, Jesus, Ele falou especificamente de 4 chamados. Como nós falamos no início. Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Ele falou desses 4 que foram chamados. E vocês lembram uma palavrinha que tinha na resposta deles? Como que foi a resposta deles para o chamado de Jesus? Como que eles responderam? Pedro e André, eles estavam consertando as redes. Quando Jesus passou pela praia e disse: vem e segue-me. E como que eles corresponderam? O que eles disseram? O que fala o Evangelho de hoje? Imediatamente, eles largaram e seguiram Jesus. E olha só, Tiago e João, ou os outros 2 irmãos, estavam ajudando o pai na pescaria. Eram pescadores. E como que foi? Jesus disse: vem e segue-me. E como que eles também corresponderam? Imediatamente deixaram o pai e seguiram Jesus. Imediatamente. Mas será que isso foi uma mágica? Não. Foi um processo. Assim também Jesus está fazendo comigo e com você. Primeiro Ele chama. Você tem vindo aqui. Você veio hoje aqui. Você ouviu. Você abriu seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Algo ficou lá no seu coração. Jesus foi nos cevando. Lembra lá do seu encontro com Ele? E Ele foi te chamando, e você foi vindo, e você foi ouvindo, e foi abrindo o coração, e foi deixando a palavra dele mudar, transformar a sua vida. Foi deixando aqueles pecados que te afastavam do caminho de Deus, os pecados mortais, contra os mandamentos. Você foi deixando aquela vida velha. Depois Jesus disse assim: opa, agora eu já posso dar mais um passo. Aí Jesus diz assim para você: agora creia, tenha fé. E você foi começando a crer. Você foi ouvindo a verdade, veio, ouviu. Aquela verdade foi fazendo a tua fé se reforçar, surgir e se tornar forte. E você foi crendo. Agora Jesus diz assim: então vamos para mais um passo. Aqueles discípulos que Ele chamou hoje no Evangelho, eles já ouviam Jesus. Como nós estamos aqui? Eles ficaram ouvindo Jesus
por mais ou menos um ano, ouvindo aquilo que Jesus ensinava, conversão, mudança de vida, muda, vida nova. Daí, Jesus chegou no terceiro passo. Agora me dá a sua vida. Agora me dá a sua vida. Em qual dos passos você está? Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos um pouquinho. Pensa aí. Em qual das fases desse processo você está? Está ouvindo Jesus pela primeira vez? A palavra está caindo hoje no seu coração? Ou já há um tempo você ouve? A sua fé, o seu crer em Deus, crer em Jesus, já está assim, certo para você. Você acredita, não há outro caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. É nesse passo que você está? Ou talvez você está assim, nesse terceiro passo, que Jesus está dizendo assim, ó, me dá a sua vida agora. Me dá a sua vida. Me dá a sua vida, Reginaldo. Me dá a sua vida, Luzia. Me dá de você. E às vezes você vai perguntar, mas o que eu posso dar mais, Senhor? Meus bens, minhas coisas? Será que eu tenho que largar minha família? Será que eu tenho que largar... É isso? Os discípulos lá, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, eles largaram tudo, André. No Evangelho hoje eles deixaram tudo. Deixaram o pai, deixaram o trabalho. Será que Jesus está te pedindo isso? Ah, já vou fugir do Senhor. Mas Jesus está pedindo. Ele pode não te pedir isso não. Mas Ele está pedindo assim, não fuja de mim. Não tem mais para onde você fugir. Não tem. Ele só está pedindo, se desapega. Dá para mim o seu coração. Dá de você mesmo. Dá aquilo que você é. Me dá os dons que você tem. Me entrega o teu coração. Me entrega a tua vida. Talvez a tua vida vazia. Ou a tua vida maluca. Ou a tua vida agitada. Ou a tua família que você não sabe mais o que fazer. Me entrega. Me dá teu bem mais precioso. É isso. Me dá de você. Não tem mais como se esconder. Aonde nos esconderíamos de Deus? Aonde nos esconderíamos desse chamado? Hoje Jesus está pedindo isso para mim, para você. E eu convido você agora, vamos ficar em pé.